Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E a semana ia ótima, de vento em popa, com a nossa Bolsa de Valores renovando seus recordes históricos. Uma associação entre boas notícias do mercado externo associadas a números mais fracos da economia brasileira, o que fazem o mercado aí antever a queda de juros aqui no Brasil, acabaram levando a nossa Bolsa de Valores acima dos 165 mil pontos. Mas na sexta-feira o caldo azedou e o problema foi a questão política. A indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro de que seu filho Flávio Bolsonaro será o seu candidato à presidência da República. Aliás, o próprio Flávio Bolsonaro deu essa notícia, se anunciando como pré-candidato indicado pelo seu pai e também contando com o apoio de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, acabou azedando o humor do mercado. A bolsa tombou mais de 4% só na sexta-feira. O grande receio do mercado, primeiro, é da continuidade da polarização entre Bolsonaro e Lula, o que faz com que pautas econômicas importantes para o Brasil, como as reformas administrativas e o corte de gastos, acabem ficando em segundo plano. Além disso, Flávio Bolsonaro é considerado um nome fraco para disputar um eventual segundo turno com o atual presidente Lula. O mercado não enxerga aí a capacidade de Flávio Bolsonaro poder vencer a eleição, o que diminuiria a chance de alternância de poder, o que o mercado não vê com bons olhos. Além disso, isso enfraquece uma possível chapa entre Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o que seria aí uma candidatura dos sonhos do mercado financeiro, um governo de mais centro-direita, mais moderado, capaz de atrair os votos do centro no Brasil e conseguir aí acalmar um pouco os ânimos da polarização política que dominou o Brasil nos últimos anos. Com a indicação de Flávio Bolsonaro, primeiro há aí uma possibilidade de racha na direita, já que, por exemplo, Romeu Zema também já se anunciou como pré-candidato à presidência da República. Além disso, enfraquece uma possível candidatura de Tarcísio de Freitas, que deve vir mesmo para a reeleição no governo de São Paulo. E isso aí acabou tirando a nossa bolsa da sua máxima histórica e fez com que ela caísse abaixo dos 160 mil pontos. Na semana, o nosso Ibovespa encerra em queda de 1,7%. Enquanto isso, o dólar voltou a subir forte também na sexta-feira e encerra essa semana em alta de 1,93%, cotado aos R$ 5,43. Nos Estados Unidos, os dados mais fracos da economia e uma inflação em linha com o esperado acabaram renovando as esperanças de que nós tenhamos um corte de juros por lá na semana que vem. O PCA, que é a inflação de consumo dos Estados Unidos, registrou alta de 0,3%. E no acumulado dos últimos 12 meses está em 2,8%, em linha com aquilo que o mercado esperava. Além disso, o ADP, que são as vagas do setor privado dos Estados Unidos, bem parecido com o nosso CAGED aqui no Brasil, veio bem abaixo do esperado, mostrando aí um emprego mais fraco nos Estados Unidos. Por lá, as bolsas fecharam em alta. O S&P 500 subiu 0,85%, a Nasdaq subiu 1,75% e o Dow Jones subiu 0,89%. Já na Europa, o Stoxx 600 subiu um pouco menos, 0,61%. O CPI da zona do euro, que é a inflação ao consumidor, acabou tendo aí uma ligeira aceleração no acumulado dos últimos 12 meses e está agora em 2,2%, o que faz com que a expectativa de que na Europa nós tenhamos aí a manutenção da taxa básica de juros e não tenhamos uma queda. Então isso fez com que a bolsa por lá crescesse um pouco menos. Aqui no Brasil, até o tombo da sexta-feira, havia uma expectativa de antecipação do corte de juros já para o mês de janeiro. Isso veio principalmente depois que o PIB veio mais fraco do que o esperado. O PIB do terceiro trimestre no Brasil subiu 0,1%. O mercado esperava alta de 0,2%. Esse PIB mais fraco acabou tirando o Brasil do top 10 das economias globais. Ele foi ultrapassado pela Rússia, que também ultrapassou o Canadá,
e agora ocupa a 9ª posição. O Canadá agora é a 10ª maior economia e o Brasil aparece em 11º. A nossa renda fixa também sofreu com a turbulência política. O IMA-Geral encerra essa semana em queda de 0,06%. Enquanto isso, os pré-fixados medidos pelo IRFM, que são mais sensíveis aí à taxa de juros, acabaram tendo um tombo bem forte. Caíram 0,62% só nessa primeira semana de dezembro. Os juros futuros acabaram crescendo com essa maior tensão política. O DI para janeiro de 2027 registrou alta de 0,20 pontos percentuais, encerra cotado a 13,79%. Nós tivemos ainda 2 decisões do STF que acabaram aí causando uma certa turbulência política. Primeiro, a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, limitando os pedidos de impeachment dos ministros do STF. Segundo a decisão de Gilmar Mendes, em uma ação aí que julga a lei do impeachment, que é de 1950, ele deu uma decisão liminar de que apenas o Procurador-Geral da República pode fazer o pedido de impeachment dos ministros do STF. Isso aí acabou causando uma certa turbulência, principalmente no Senado, que hoje tem aí essa função de julgar esses pedidos de impeachment. O Senado sentiu aí que o STF está entrando nas prerrogativas do Senado Federal, aumentando ainda mais a tensão política que já existe entre o Senado e também o governo federal. Uma outra decisão do STF que ainda não está concluída é o julgamento da inconstitucionalidade da regra que reduziu o cálculo das aposentadorias por incapacidade permanente, que foi estabelecido aí a partir da reforma da Previdência do governo Bolsonaro, a emenda à Constituição número 103. O placar está 5-4 a favor de derrubar esta regra que diminuiu o cálculo das aposentadorias por invalidez. Ainda faltam 2 votos, do ministro Gilmar Mendes e do ministro Luiz Fux. Porém, se essa e outras regras da reforma da Previdência que estão em julgamento no STF por inconstitucionalidade de fato caírem, o impacto nas contas públicas, de acordo aí com o anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, podem chegar aí a 498 bilhões de reais, o que representa aí um forte impacto para as contas públicas no próximo ano. Esse julgamento, também como os outros, não tem data para terminar e acaba ficando aí na expectativa o que de fato vai acontecer, se o STF vai julgar essas e outras regras inconstitucionais e qual vai ser o impacto final nas contas públicas em relação a esses julgamentos. E falando na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional. Entre outras questões, está aí a retirada de cerca de 10 bilhões de reais da regra da meta fiscal em relação ao déficit dos Correios, que vem gerando aí um forte problema fiscal para o governo. Os Correios esperam aí pegar um empréstimo de cerca de 20 bilhões de reais para poder aí cobrir o seu rombo. E esse empréstimo teria garantia do Tesouro Nacional, caso os Correios não consigam honrar com esse empréstimo, o que seria aí mais uma bomba fiscal para o próximo ano. Além disso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, pela primeira vez, apresenta aí um cronograma de pagamento das emendas parlamentares. Cerca de 65% das emendas ligadas à saúde, assistência social e também as chamadas emendas PIX vão ser pagas até o mês de junho, antes das eleições. O mercado das commodities acabou tendo um bom desempenho essa semana. O barril Brent de petróleo, referência para a Petrobras, subiu 2,20% e encerra essa semana cotado aos $63,75. Já o minério de ferro subiu 2,29%. Encerra com a tonelada cotada aos $107,24. No aumento das tensões entre Estados Unidos e Venezuela, o Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou uma nota essa semana recomendando a saída imediata de todo cidadão americano do território venezuelano. Segundo a nota divulgada pelo Departamento de Estado, existe um forte risco
para todo cidadão americano dentro do território venezuelano e que o governo dos Estados Unidos não consegue garantir a segurança dos seus cidadãos dentro do território venezuelano, mostrando aí uma nova escalada na tensão entre os dois países. Nós tivemos ainda a notícia de que a Netflix comprou a Warner Bros. Por incríveis 380 bilhões de dólares. Entre aí outras coisas, a Netflix passa agora a ser dona também do serviço de streaming HBO Max. A expectativa é de que o negócio seja concluído até março de 2026, tornando aí a Netflix uma das maiores gigantes dos serviços de streaming no mundo. Para a semana que vem, nós temos a divulgação da inflação da China, mas todas as atenções do mercado vão estar voltadas para a quarta-feira. Nós temos decisão de taxa de juros nos Estados Unidos e a grande expectativa é de mais uma queda de 0,25 ponto percentual na taxa de juros por lá. Nós também temos decisão de taxa de juros aqui no Brasil. A grande expectativa aqui é de manutenção da taxa básica de juros, mas o mercado vai estar de olho no comunicado, se vai dar indícios de quando se inicia o ciclo de corte de juros no Brasil. E claro, a eleição de 2026 e os novos movimentos políticos, depois dessa indicação de Flávio Bolsonaro, vão estar também no centro do mercado. E como isso aí vai mexer no tabuleiro político do Brasil para o ano que vem. Muito obrigado e até a próxima semana.